Olá a todos, este é o segundo vídeo desta série em que estou apresentando alguns conceitos básicos para aquelas pessoas que estão interessadas na obra e na linha de semiótica que o John Dee propõe, que está baseado em Thomas Sebeok, Charles Sanders Peirce, na Escolástica Ibérica Tardia, em João de São Tomás, e assim por diante. Essa linha de semiótica. Percebi que algumas pessoas estão interessadas nessa linha de semiótica, chegaram alguns até a entrar em contato comigo. Então eu decidi fazer uma apresentação simples de alguns conceitos básicos para se entender, para se poder adentrar nessa semiótica. Então, no último vídeo eu disse que a noção de signo que a semiótica estuda não tem origem na noção grega de signo, embora o termo semiótica surja da palavra semeion, né? Palavra grega, para um tipo de signo. Na verdade, o signo que a semiótica estuda, que é o signo que abrange tanto o signo natural quanto o signo cultural. E quem foi o primeiro, dentro da narrativa que o John Dee apresenta e que Humberto Eco apresenta também em parte, quem foi o primeiro a apresentar essa definição de signo foi Santo Agostinho. Bom, então eu comecei a dizer que dentro do desenvolvimento do debate escolástico em torno do tema do signo, a definição de Santo Agostinho precisou ser aprimorada, precisou ser expandida, desenvolvida, porque ela apresentava a definição de signo apenas para o signo instrumental, para o signo que você percebe primeiro, pelo menos que o signo, o veículo, o sinal, veículo do signo, que você percebe por meio da sensação e da percepção. Bom, com o desenvolvimento do debate escolástico, mais tardiamente, ali na escolástica ibérica tardia, no estudo das potências da alma, das potências cognoscitivas, da sensação, da percepção, do intelecto, houve a necessidade de nomear o produto dessas potências da alma de espécies, que são formas especificadoras, de espécies impressa e de espécies expressa. Essas espécies expressa, essas formas especificadoras expressadas, é o que se chama de conceitos, né? Ou de ideias, diferenciando conceitos de ideias. Bom, essas formas especificadoras, eles vão entender, os escolásticos, que elas também funcionariam como signos. Elas seriam algum tipo de signos, porque elas nos levariam também ao conhecimento de uma outra coisa além delas. Só que essas formas, esses signos formais, como vai ser chamado, eles não são signos instrumentais. Eu não preciso ter acesso à percepção, pela percepção ou pela sensação, ao veículo sinal desses signos, porque eu os apreendo formalmente. Uma metáfora que pode ser usada, e, portanto, como metáfora ela é imprecisa, é uma analogia, uma metáfora, é com a lente de óculos, por exemplo. Nós olhamos o mundo por meio de uma lente, sem que, entre aspas, a gente tenha um contato com a sensação ou com a percepção dessa lente. Claro que, na realidade, nós temos, mas é uma metáfora, né? Então, esses signos formais, eu não precisaria ter um conhecimento focado neles, primeiramente, para depois me atentar para o objeto que eles significam. Não, eu atento ao objeto que eles significam por meio desse signo formal, né? Então, esses signos, esses conceitos, vão ser chamados de signos formais e vão ter de ser incluídos na categoria de signos e, portanto, a definição de Santo Agostinho é limitada. Ela precisa ser expandida para a inclusão dos signos formais. Santo Agostinho define apenas o signo instrumental.
embora ele inclua tanto o signo natural quanto o signo cultural, mas ele inclui apenas o signo instrumental. Com o debate escolástico, vai-se haver a necessidade da inclusão também dos signos formais. Além disso, o debate escolástico em torno do tema do signo vai incluir vai haver a necessidade de incluir o signo na categoria da relação, porque o signo ele se constitui irredutivelmente por uma relação triádica que envolve o objeto significado, o sujeito a quem o objeto é significado e um veículo sinal, para usar a terminologia do Charles Sanders Peirce, mas que, embora seja de outra época, encaixa bem na explicação deles, dos escolásticos. Esse veículo que é um mediador, né, entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido. Então, o signo, propriamente, ele é uma relação irredutivelmente triádica que envolve três elementos. Essa definição triádica, embora ela vá qualificar, caracterizar a semiótica do Charles Sanders Peirce, em parte essa definição triádica já estava na obra dos escolásticos tardios, principalmente em João de São Tomás, que é o ápice da semiótica latina, o estudo do signo latino. Então, esses dois acréscimos, o signo enquanto relação e a necessidade do signo formal, expandiram, aprimoraram a definição de Santo Agostinho. Então, a definição a que se chega na escolástica, no ápice da escolástica, da Idade Latina, sobre o tema do signo, que foi com João de São Tomás, que foi contemporâneo de Descartes, o ápice, a definição melhor a que se chega sobre o signo, é que o João de São Tomás apresenta, que é id quod potentiae cognoscitive aliquidalio da se representat. Isto, aquilo, né, aquilo que representa algo outro que si mesmo para a potência cognoscitiva. O signo é aquilo que representa para uma potência cognoscitiva algo que é outro do que ele mesmo. Então, o João de São Tomás vai fazer uma distinção entre representação e significação. Esse é um ponto importante para compreender a semiótica de João de São Tomás. Representação e significação, essa distinção. Então, o signo sempre representa outro que si mesmo para uma potência cognoscitiva. Então, aqui tem um limite também na definição de signo de João de São Tomás. Essa limitação vai ser superada com a obra do Peirce, Charles Sanders Peirce, com a noção de interpretante em Peirce. Não só intérprete, mas interpretante. Então, vai haver também uma evolução na noção de signo apresentada por João de São Tomás. Essa evolução vai ser aprimorada pelo Charles Sanders Peirce. Creio que esse desenvolvimento que Peirce faz, a noção de interpretante, faz com que a noção de signo não seja apresentada só para uma potência cognoscitiva, mas, por exemplo, você pode pegar uma semiose das plantas, por exemplo. A semiose ela se espalha pelo universo todo. Né? O universo torna-se perfundido por signos, a partir da visão do Charles Sanders Peirce. Então, esse é o conceito de signo que a semiótica estuda, um conceito triádico e que tem essa linha de desenvolvimento, pelo menos na narrativa desses autores, né, básicos que eu estou mencionando, que é o John Dewey, Umberto Eco, em parte, Thomas Sibioc, em parte, né, e assim por diante. Essa é a definição de signo que a semiótica estuda. Então, é um desenvolvimento ali que você não encontra na Grécia Antiga, você começa a encontrar na Idade Latina. O signo
como relação. É importante de se estudar. Depois, no futuro vídeo, eu apresentarei também alguma noção básica sobre a ideia de relação, porque ela é fundamental, é um fundamento para se entender a semiótica. Antes de se entender o signo, na verdade, tem que se entender relação, que é relação, né? Então, na filosofia, porque isso é filosofia, semiótica é filosofia, uma semiótica filosófica, a semiótica desses autores. Na filosofia, você precisa ir para trás, muitas vezes. Para ir para frente, você precisa ir para trás. Então, você quer estudar semiótica, você precisa estudar o que é signo. Quer estudar signo, você precisa estudar o desenvolvimento do signo. Depois, você precisa estudar a noção de relação, e assim por diante. O signo é relação. Signo é relação. Signo não é uma coisa que você pega, que você toca. Isso que você pega e toca é o signo instrumental e é o veículo do signo. É um elemento da relação do signo. Mas o signo, propriamente, é a relação irredutivelmente triádica. Essa relação, ela começa a ser estudada lá com Boécio. Não a relação do signo, mas a relação em si, que já apresenta uma divisão da relação entre relatio secundum esse e relatio secundum diti, que não é propriamente uma relação. As coisas relacionadas, tudo está relacionado. Mas o ser de relação propriamente é o ser de relação, esse acidente relação que se distingue de todos os outros acidentes. Ele tem uma particularidade, esse acidente da relação, que ele é, como vai dizer o John Dewey, suprassubjetivo, transsubjetivo. Ele transcende, está acima dos sujeitos relacionados. Então, você tem dois tipos de relação, relatio secundum esse e relatio secundum diti. O signo faz parte da relatio secundum esse. É relação mesmo, não é só algo relacionado, como veículo sinal, que é relatio secundum diti, mas é a relação em si. Esse é o signo, essa é a grande característica a que se chega a noção de signo em João de São Tomás. Depois, aprimorado também por Charles Sanders Peirce, como tudo sempre é aprimorado, melhorado, né? Bom, mas para se entender a noção de relação, precisa se entender antes, talvez, a noção de objetivo e subjetivo em Dewey, que é o que eu vou comentar no próximo vídeo, que às vezes as pessoas estão lendo Dewey e acabam entendendo errado, né? Então, Dewey tem uma gama, uma camada de conceitos básicos para se aprender, que se não os aprende, você não vai conseguir entender do que ele está dizendo ou entendê-lo erroneamente, né? Quem tem alguma base no pensamento escolástico entende mais facilmente o Dewey, mas precisa entender também a terminologia semiótica, que geralmente quem tem uma formação escolástica geralmente não tem uma formação semiótica. E geralmente quem tem uma formação semiótica não tem uma formação escolástica, né? E são dois campos que têm uma terminologia muito grande e que leva tempo para se dominar, né? O Peirce, ele tem toda uma idiosincrasia terminológica. E também a tradição escolástica tem toda uma tradição também que exige muito tempo, exige uma formação para se entender. Mas nesses conceitos básicos, a gente vai indicando, né, dando um caminho aí que vai facilitando para quem está começando a entrar na semiótica, na linha que o John Dewey propõe, né? Quando vai para outros autores da semiologia, aí não tenho ainda condições de ajudar, mas com certeza ajuda tendo uma noção da linha que o John Dewey propõe. Então, no próximo vídeo, a gente continua com a noção de objeto e de objetivo e de subjetivo, que é o inverso daquilo que a gente usa contemporaneamente.